Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e este é mais um vídeo da série sobre a Revolução Francesa. Hoje nós vamos nos aprofundar sobre a questão da convocação dos Estados Gerais e entender direitinho o contexto que fez Luís XVI convocar representantes de todas as classes sociais para o parlamento. Já vimos em vídeos anteriores sobre a questão social, a divisão social, a opressão do terceiro estado. E neste nós veremos melhor sobre as questões econômicas e políticas que permeavam a França no final do século XVIII. Já publiquei também um vídeo falando sobre todo o processo revolucionário, então se você precisa ir assistir sobre como que aconteceu toda a Revolução Francesa, pode seguir o card ou buscar aqui na descrição que você vai encontrar o link. E agora nós estaremos assim detalhando, esmiuçando cada partezinha da revolução para ninguém ficar com dúvida nesse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve, vai aqui no botão vermelho de inscrever-se e faça a sua inscrição, ativa as notificações, clica no sininho, escolhe a opção todas para receber informações de todos os vídeos que eu posto por aqui. E fique à vontade para curtir o vídeo se você gostar e compartilhar com os seus amigos. Em janeiro de 1789, o rei Luís XVI resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais com a intenção de promover uma reforma fiscal na França. Os cofres públicos estavam falidos, a corte gastava mais do que arrecadava, então havia a necessidade de aumentar a tributação sobre o terceiro estado ou quem sabe até fazer com que o primeiro e o segundo estado pagassem algum imposto. A corte de Versalhes gastava fortunas para manter a família real e todos os agregados que viviam na corte. Além disso, o pai de Luís XVI, o rei Luís XV, tinha esvaziado os cofres públicos se envolvendo em guerras, principalmente contra a Inglaterra. A França perdeu a Guerra dos 7 Anos, que foi uma série de guerras contra a Inglaterra fora do território francês, tentando ocupar colônias na América. Além de perder a guerra e perder dinheiro com a guerra, a França também vai apoiar a Revolução Americana, a Guerra de Independência das 13 colônias inglesas na América, uma forma de revanche da França sobre a Inglaterra. E isso vai, esvaziar os cofres públicos ainda mais. Para piorar a situação, nós teremos a crise agrícola. Desde a década de 1770, a França estava passando por um período de crise agrícola. Péssimas colheitas provocadas pelas secas ocasionaram crises de fome na França, tanto na população do campo quanto na cidade. Essa crise certamente afetava muito mais as pessoas pobres do que as elites. Então sofriam muito mais os membros do terceiro estado dessas classes mais baixas, agricultores, sans-culottes. Em 1787, o rei Luís XVI vai convocar representantes do clero e da nobreza e propor a eles uma reforma fiscal, uma tentativa de fazer esses dois estados contribuírem de alguma forma para o sustento do rei, da família real e desses agregados da corte de Versalhes. É claro que o primeiro e o segundo estado não vão concordar. Essa tentativa vai falhar totalmente e, por isso, o rei vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais em 1789. Nessa Assembleia tinham representantes dos 3 estados, por isso nós falamos que é a Assembleia dos Estados Gerais. E o principal objetivo do rei era aprovar, com a ajuda do terceiro estado, algum tributo que seria pago pelo clero e pela nobreza. A burguesia recebeu essa convocação de forma bem entusiasmada, porque eles viram que era uma oportunidade de dividir essa carga de impostos com o clero e com a nobreza. Mas muitos historiadores dizem que este foi um tiro no pé dado pelo rei, porque ele acabou perdendo a base de apoio que ele tinha, que era o clero e a nobreza. Já estavam insatisfeitos com ele o terceiro estado e agora também o primeiro e o segundo. O número de representantes do terceiro estado era maior do que o número de representantes do primeiro e do segundo estado juntos. Só o terceiro estado tinha 578 representantes, enquanto que o primeiro e o segundo, somando, tinham 561 deputados.
Isso seria bem legal se a votação fosse por cabeça, mas não é assim, eu já falei com vocês. Vamos analisar novamente a tabela que eu postei no vídeo passado com o número de pessoas de cada estado e o número de votos na Assembleia Geral. O primeiro estado era composto por aproximadamente 120 mil pessoas, o segundo estado tinha 360 mil pessoas e o terceiro estado era a grande maioria da população, com mais de 23 milhões de pessoas. Mas todos eles tinham direito a apenas um voto. Então, tínhamos um voto para o primeiro estado, um para o segundo e outro para o terceiro. Nós concluímos observando essa tabela que era uma sociedade muito desigual, era uma questão política muito desigual. Porque, apesar de ter um número maior de pessoas e também um número maior de representantes, o terceiro estado tinha direito a apenas um voto e, no fim das contas, isso não ia fazer muita diferença. E é nesse contexto que os deputados do terceiro estado vão lançar a proposta, a campanha de votação por cabeça, porque aí sim eles ganhariam, afinal eles tinham maior número de deputados do que os outros estados. Mas, em resumo, todos estes que estavam ali naquela Assembleia Geral, eles ansiavam por limitar os poderes do rei. Tanto o primeiro, o segundo e o terceiro estado tinham essas pretensões. Por isso que eu disse para vocês que o rei deu um tiro no pé, porque ele acabou perdendo o apoio dessas duas classes, desses dois estados que até então estavam apoiando cegamente. A própria organização da Assembleia Geral deixa bem claro a hierarquia social existente na França. Vamos, por exemplo, observar uma gravura muito famosa que mostra a sessão de abertura dos Estados Gerais. É uma gravura do artista Isidore Stanislas Hellman, feita em 1790. Repare a rígida hierarquia do antigo regime. Sobre o estrado, à frente da Assembleia, nós temos o rei, a família real e os nobres. Ao pé do estrado, nós temos a mesa diretora, composta pelo Conselho do Rei. E no plenário, à direita da mesa, temos os representantes do clero e do lado esquerdo, os representantes da nobreza. No lado oposto ao do rei, nós temos os representantes do terceiro estado, ou seja, bem abaixo do rei. E entre as colunas, nas galerias, temos o povo, temos várias pessoas ali assistindo à Assembleia. Esta gravura do século XVIII mostra a composição dos Estados Gerais e deixa claro essa rígida hierarquia, refletindo essa estrutura de privilégios e benefícios do primeiro e do segundo estado, que estão ali como o braço direito e esquerdo do lado do rei. O rei ocupa a posição central e acima dos demais participantes da Assembleia. Nós temos também um texto bem significativo desse período, bem provocativo, que mostra as intenções do terceiro estado, as manifestações do terceiro estado. Esse pequeno texto foi escrito por Emmanuel Sieyès, que é um sacerdote, ou seja, um membro do clero, mas fica bem claro o apoio que ele dava aos interesses da burguesia. É um texto bem provocativo. Ele diz: o que é o terceiro estado? Tudo. Que tem sido ele até agora na ordem política? Nada. Que pede ele? Tornar-se alguma coisa. Então aqui ele coloca o que é o terceiro estado? É tudo, é quem trabalha, é quem produz, é quem mantém a França, é quem sustenta os outros. E na questão política? Nada, porque não é ouvido, não tem direito a voto nenhum. E o que ele pede, o que o terceiro estado pretende? Ser alguma coisa. Então, logo ali no início dos trabalhos da Assembleia Geral, rolou uma grande confusão nessa questão aí de voto por cabeça, voto por estado, porque, claro, o clero e a nobreza eram contra a questão do voto por cabeça. O rei, então, logo percebeu o perigo que aquela reunião trazia para a autoridade dele e suspendeu a reunião, suspendeu a Assembleia. Mas já era tarde. Os representantes do terceiro estado se fecharam em uma outra sala, declararam-se em Assembleia Nacional Constituinte e ali então se propuseram a criar uma Constituição que limitaria os poderes do rei. Mas isto eu vou deixar para o próximo vídeo. Não perca, hein? Vamos detalhar no próximo vídeo sobre a Assembleia Nacional Constituinte. E para você não perder nada disso, se inscreve no canal,
curte, compartilha o vídeo com seus amigos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo no box de comentários que eu vou responder a todos com muita atenção e com muito carinho. Por hoje é só, muito obrigada por ficar comigo aqui até o final do vídeo. Tchau e até a próxima!